Os temporais na Bahia atingiram até agora 850 mil pessoas, segundo o último levantamento da Defesa Civil Estadual. Dessas, quase 90 mil estão sem ter onde morar. E esse cenário pode piorar ainda mais. Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta de chuva intensa para algumas regiões do estado. Quem tem as informações para a gente é a repórter Silvana Freire, está conosco nesta manhã de sábado e tem mais detalhes a respeito dessa expectativa de chuva que já atrapalhou e, claro, traz aí problemas para muita gente, né, Silvana? Sim, Nonato, muita gente, inclusive porque em muitas dessas regiões as equipes ainda estão trabalhando, né? Ainda estão aí fazendo o que a gente chama de rescaldo dessas chuvas tão intensas nessas regiões. Eu dei uma olhada exatamente nesse alerta do Instituto de Meteorologia que está disponível, inclusive há um mapa simbolizando aí essa cor para a gente, a cor amarela e a cor laranja. Amarela é estado de alerta, laranja quando já é considerado um estado de perigo. E esse alerta vai desde a região oeste aqui da Bahia, começando ali na cidade de Brumado, passando pela região de Vitória da Conquista, já um pouco mais no sudoeste do estado, até a região de Porto Seguro, já no sul da Bahia, chegando até Teixeira de Freitas, que é no extremo sul, lá na pontinha do estado, bem grudado com Minas Gerais, que já há aí um alerta de perigo. Inclusive, essas regiões, tanto Teixeira de Freitas quanto Porto Seguro, também foram bem afetadas pelas chuvas, as primeiras, né, aquelas lá no comecinho do mês de dezembro. Então, há essa preocupação muito por conta desse alerta emitido aí pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Como você lembrou, esses números, né, já são mais de 26 mil pessoas que estão desabrigadas, pessoas que perderam as suas casas e mais de 56 mil, mais de 61 mil desalojadas, pessoas que tiveram que deixar seus imóveis e não sabem exatamente quando de fato vão poder voltar para casa. Ainda há 2 pessoas desaparecidas, foram 26 mortos e 520 feridos. O total de pessoas atingidas já passa de 850 mil. Os números correspondem a 175 cidades baianas, né, que registraram essas ocorrências. Desses total, 164 estão em situação de emergência, o número inclusive que tem crescido. A mais recente que entrou aí foi a cidade de Mirante. Então o governo do estado continua trabalhando nessas regiões, equipes da Defesa Civil avaliando esses imóveis, vendo se as pessoas podem de fato voltar para essas casas. Algumas já voltaram, mas tem outras em que a estrutura do imóvel ficou comprometida por conta das chuvas. Há ainda também um trabalho nas rodovias baianas, porque foram muitos trechos afetados pelas chuvas. Então cerca de 60 pontos de rodovias estaduais ainda estão sendo monitorados pela Secretaria de Infraestrutura. Sigo com vocês. Então, há mais de um mês, né, Silvana, essas fortes chuvas castigando aí o povo baiano e o alerta para essas fortes chuvas continuam ainda no estado. Você disse que para hoje ainda tem previsão de chuva. Isso é ruim porque o solo fica encharcado e atrapalha também o trabalho dessas equipes de resgate, das equipes que tentam chegar com ajuda, com medicamento, com socorro. Você, inclusive, fez um trabalho brilhante nessas chuvas que atingiram agora durante a virada do ano. Conta um pouquinho melhor para a gente. Sim, Stephanie, exatamente. Há essa preocupação porque o solo fica encharcado, né? Quando você tem vários dias de chuva aí seguidos, como tivemos. Essa chuva começou aqui na Bahia lá no dia 8 de dezembro. Então, há exatamente um mês, né? Inicialmente no sul, extremo sul do estado, atingindo Porto Seguro, Itamaraju, Teixeira de Freitas. Depois, no segundo momento, que foi naquela semana, justamente logo após o Natal, semana entre o Natal e o Réveillon, em que eu estive, inclusive, na região sul. Fiquei lá, eu e o Alan Santos, repórter cinematográfico, ficamos 4 dias na cidade acompanhando a situação, percorrendo a zona rural, que foi de fato a região mais afetada, né, por conta da cheia do rio Cachoeira, que corta essas regiões. Cidades como Ilhéus, Itabuna, o nível do rio subiu mais de 9 metros em apenas 3 dias. Então, invadiu muitas regiões e as casas de fato foram tomadas pela água, né? Em alguns pontos, quando a gente chegou, a altura da água estava no telhado dessas casas. Regiões que estavam assim, toda a população teve que sair de alguns pontos, principalmente da zona rural. E esse trabalho ainda está sendo feito pelo Corpo de Bombeiros, não só aqui da Bahia, mas também equipes do Rio de Janeiro, de São Paulo. Inclusive, acompanhamos uma missão com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, que chegou a uma região bem afetada, Sambaituba, a região da zona rural de Ilhéus, que fica a cerca de 20 quilômetros da cidade, mas levamos cerca de 2 horas para percorrer esse caminho, para chegar até lá. Em determinado ponto só era possível ir de barco, de bote. Então tivemos inclusive a ajuda de moradores que tinham um barco
com motor para a gente percorrer esse trecho, em paralelo com o Corpo de Bombeiros que estava em outros barcos e botes fazendo ainda o resgate de pessoas que estavam em áreas bem isoladas. Então há essa preocupação porque essa população de fato não se recuperou ainda desse impacto aí dessas fortes chuvas, né? Assim como no sul da Bahia, porque dessa última vez, desse momento agora do final do ano, a área atingida foi muito maior do que o que a gente teve no começo de dezembro, justamente porque entre uma cidade e outra, se a gente pegar lá, por exemplo, a região de Brumado, fica no oeste, e for até Teixeira de Freitas, são mais de 600 quilômetros entre uma cidade e outra. Então, só para a gente ter dimensão do impacto disso aqui para o estado, não foi uma área isolada. Tivemos ainda as cidades do Recôncavo, que também é uma região cortada por muitos rios e o nível desses rios subiu, esses rios transbordaram e também houve situações de alagamento. Inclusive, nessa noite, também algumas cidades do Recôncavo registraram um alto volume de chuva aí durante a noite e a madrugada. Sigo com vocês. Obrigada, Silvana, pelas suas explicações, que conhece brilhantemente aí essa região da Bahia.